fake news. Guten Morgen, Brasília. Estamos aqui de volta. Eu sou o Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discordar, você está errado. Este podcast, mais uma vez, é um dos produtos aqui. Produtos, eu odeio agora quando falam produtos para tudo, né? É conteúdo e produto, né? Mas é uma das coisas que nós estamos oferecendo aqui no canal do Senso em Comum, porque nós temos também nossas playlists de vídeos sobre livros e sobre outros assuntos, né? Por enquanto a gente tá cuidando bastante do podcast, mas a gente vai anunciar bastante coisa aqui, né? Você vai ver constantemente por aí. Não se esqueça, portanto, que este podcast está feito exclusivamente, sabe, cientificamente, com todo esmero e cuidado, para você perder amigos e ficar mais inteligente. Ele é um podcast que também tem a nossa livraria, tá? Nós temos a nossa playlist de livros, então você sempre pode rechear a sua estante, fazer aí, ficar mais inteligente ainda, né? Porque você fica mais inteligente comigo, mas muito mais lendo os livros, com a livraria do Senso em Comum. Então nunca se esqueça também de fazer aqui suas comprinhas na livraria.sensoemcomum.org. E lembrando mais uma vez também que este podcast depende dos seus Pix, pra gente continuar no ar, pra gente continuar aqui feliz, lendo livros e entregando as melhores polêmicas, as melhores tretas da internet inteira. Enquanto você tá dirigindo, lavando a louça, tá na academia, acho que 90% do nosso público tá sempre fazendo isso. Então, não se esqueça de fazer um pix pra gente também, ó, flaviomorgan@sensoemcomum.org. Morgan, M-O-R-G-E-N, @sensoemcomum.org. Isso é que faz com que a gente fique cafeinado e bem livrado aqui pra conversar com vocês. Vamos lá, gente. Eu tinha comentado no nosso último episódio que algumas pessoas têm me perguntado, aliás, assim, essa é uma das perguntas que mais aparece, né, constantemente, sobre o que eu vivo falando sobre linguagem. Tenho um curso sobre linguística dentro da formação Senso em Comum. Estamos acertando aqui os últimos detalhezinhos para ela voltar ao ar. E tem sempre uma questão sobre linguagem que eu acho que é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje no mundo. Ou seja, nós temos uma crise espiritual, primordialmente, né? Que 99% é ela sozinha. É uma crise espiritual muito grande por conta de mau entendimento intelectual, por conta de falta de ritos, a meu ver. Os ritos é que determinam os comportamentos coletivos. Então, quando você abole determinados ritos, você vai mudar completamente o comportamento coletivo das pessoas. Então, a crença, a fé, na verdade, né, o entendimento da transcendência é completamente, né? Se não é completamente, mas assim, quase completamente determinado por conta de ritos, por conta de um entendimento sobre o que é sagrado, né? A gente falou isso alguns episódios para trás. Nós temos também uma crise simbólica abaixo dessa crise espiritual. Essa crise simbólica, ela aparece, né, por essa demolição iconoclasta de ritos, por entendimentos que eles não são verbais, são entendimentos também coletivos, né, mas de uma comunicação não verbal. E a minha grande área de especialização sempre foi a nossa crise linguística, né? Ou seja, na verdade, uma crise de linguagem, né? Não só de língua, mas também de linguagem. As duas coisas juntas, né? Eu vou falar mais uma vez sobre isso hoje. Depois de tudo isso, aí você vai ter, né, uma crise intelectual, você vai ter uma crise de referências até chegar às crises econômicas e políticas que nós vivemos no século XXI. Ora, as pessoas sempre me perguntaram, então falam assim, bom, você é um aluno do professor Olavo de Carvalho. Quando você fala, então, em crise da linguagem, você fala que nós estamos com uma linguagem completamente deficitária, isto não seria, então, a teoria que o professor Olavo explicou nesse livro aqui, Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos? Eu quero dizer, já colocar assim a resposta logo no começo aqui, para quem quiser entender, tem a ver com o primeiro, né? A teoria dos quatro discursos tem a ver com o primeiro.
Eu não acho que, assim, como se fosse uma construção, um castelinho, sabe aquela pirâmide que você faz em gráfico de Excel que você manda transformar em pirâmide? É essa base aqui embaixo que é o grande problema, a meu ver. Só que para isso a gente vai eu quero comentar aqui com vocês, né, com alguns exemplos, o que seria então essa teoria dos 4 discursos do Olavo de Carvalho, que eu acho que foi uma das coisas mais sensacionais que ele fez. As pessoas deveriam olhar e falar assim: "Cara", igual a gente vai ler, sei lá, um grande teórico, um grande crítico literário comunista, sei lá, eu vou ler o Terry Eagleton, entendeu? Cara, eu ignoro o fato do cara ser marxista por boa parte da leitura e falo: "Olha, esse cara tem uma teoria aqui, mas sensacional, muito boa mesmo. Olha, ele analisando, né, sei lá, seja a Montanha Mágica", logo, logo também vai estar lá dentro da formação, nosso clube de leitura da Montanha Mágica, né, completando 100 anos este ano. Seja ele analisando o que o George W. Bush fez, ele coloca tudo isso no mesmo texto, cara, é sensacional. Eu comentei sobre o Terry Eagleton, acho que no episódio passado, né? Acho que me deu um eco aqui agora no que eu tô falando. Talvez eu tenha comentado. Acho que sim, porque eu falei sobre cultura. Lembrei, exato. Falei do Terry Eagleton no episódio passado. Bom, é, eu falo assim, eu sou um conservador, o cara é um marxista, mas eu leio e falo, olha, vocês precisam ler esse negócio. Se as pessoas tivessem um mínimo de senso do ridículo, as pessoas de esquerda iriam falar assim: olha, o Olavo de Carvalho é um cara problemático, vacina, Newton, não sei mais o quê. Só queriam falar assim: mas aquela teoria lá dos 4 discursos, pelo amor de Deus, né? Tira o chapéu, uau, que coisa sensacional. Eu vou explicá-la de uma maneira bastante simples e com um comentário aqui. O Olavo, ele pegou algo que o Aristóteles, né, deixou, vamos dizer assim, esparramado, né, por sua obra, que ela tá espatifada e que não está, de fato, elencada, né, colocada assim, olha, são 4 discursos aqui, tal, 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 tem uma escadinha aqui, porta de entrada até a porta de saída. E ele conseguiu, como ele sempre fez, explicar isso de tal modo a que um jumento consiga entender. Então, em primeiro lugar, não tenha medo de você entender, porque você está um pouco acima, sei lá, de um colunista da Folha de São Paulo. Segundo lugar, não ria, Daniel. Tipo, a gente precisa reconhecer o QI das pessoas da Folha de São Paulo, sabe? Fala assim, não tenha medo nem se você tem um quadrúpede, come feno e trabalha na Folha de São Paulo. Segundo lugar, apesar de ser uma teoria. Então vou ter que ler, né? O, sei lá, o órgão do Aristóteles inteiro. Não, não, é uma coisa super simples. O Olavo, ele conseguiu. Meu, o Olavo conseguiu a façanha de transformar Edmund Husserl em um filósofo que você consegue entender e até falar assim: porra, mas isso é óbvio, cara. Caramba, mas como isso é óbvio? Agora pega 2 páginas do Edmund Husserl pra ler e veja se você conseguiria sobreviver àquilo sem o Olavo, entendeu? Ele tinha uma façanha de pegar discursos, e é curioso como essa própria teoria explica isso, né? Discursos burilados, trabalhados com linguagem técnica, com uma linguagem às vezes meio esquizofrênica, e explicar pra galera, ou seja, pra nós, tá? Eu acho que a maior demonstração do que ele fez isso não é nem no COF, né, no curso online de filosofia, mas é no seu História das Ideias da Filosofia, que ele vai pegando tudo quanto é filósofo putz grilamente complexo e vai lá, mostra a ideia do cara, assim, mas, sei lá, cristalinamente, né? Ele, eu acho que foi o melhor filósofo em matéria de discurso cristalino de todos. E tem muito a ver com aquilo que aliás, quero voltar a este ponto no que eu falei no nosso último episódio, sobre uma comunidade do gosto, né? Que eu falei assim, uma linguagem elevada é uma linguagem mais fina. E quando eu falo fino, não é no sentido de, sei lá, joias caras que custam 50 mil reais. Não, é fino no sentido físico, ou seja, você consegue pegar uma coisa mais específica. É igual você apontar no mapa. Você quer apontar no mapa num dedo é uma coisa, quando você aponta no mapa com uma agulha, você está sendo muito mais claro. Então, uma linguagem elevada é uma agulha, ela é mais fina. Fina no sentido mais físico que você conseguir imaginar da coisa. O que seria essa teoria dos 4 discursos do Olavo de Carvalho? Vou colocar de uma maneira bem simples, e olha que assim, esse livro ele colocou de uma maneira bem simples. Eu acho que nós temos hoje a obrigação, a missão de desenvolver mais essa. Desenvolver não, aplicar, na verdade, né, mais essa teoria onde quer que nós possamos. Vou tentar fazê-la de uma maneira bem simples aqui.
que ele está querendo dizer que são 4 discursos, né? Quando você ouve aquele monte de termos sobre linguagem, retórica, dialética, gramática, não sei mais o que seria tudo isso? Gramática não está dentro da teoria dos 4 discursos, né? Gramática em grego significa, já vou começar com uma pequena problematização, né? Gramática significa, grama é a palavra para letra. Então, a gramática é o estudo de como você transformar as suas letras, suas palavras, em algo bonito. Quer dizer, uma gramática, ela está preocupada com uma certa lógica interna da língua, que não tem nada a ver com lógica, por isso que esse termo é complicado. E, em segundo lugar, com formar um bom discurso, um discurso convincente, um discurso etc. Mas assim, está preocupado com uma questão estética. É mais bonito você falar nós vamos do que nós vai, tá? Então, o que você estuda como gramática? As pessoas também fazem muito essa pergunta, né? Vou estudar uma gramática para aprender a falar. Não é exatamente isso, tá? São ligações entre palavras para elas terem uma adequada expressão dentro de uma comunidade de gosto. Ou seja, você quer expressar aquilo, sei lá, se expressar na língua portuguesa de uma maneira mais elevada, tal como Camões, tal como Fernando Pessoa, tal como os grandes usuários da língua. Eu quero sublinha essa palavra, usuários da língua, você vai estudar gramática. Mas isso não tem nada a ver com discurso. A teoria dos 4 discursos, ela separa os discursos, coloca, na verdade, em ordem, né? Elencados. Isso aqui que é tão interessante que o Olavo fez, ou seja, em 2.400 anos de estudos sobre Aristóteles, ninguém tinha feito antes, ele coloca uma certa hierarquia aqui. Ou seja, você começa pelo discurso poético. Grande problema aqui é o seguinte: poético geralmente está associado única e exclusivamente a fazer poesia. E não é isso que o discurso poético quer dizer, tá? É por isso que eu falo assim, eu acho que essa primeira camadinha aqui, né, é a mais complicada, que é o pântano onde que a gente tá. Se você conseguir acertar essa daqui, as outras elas vão você flui, entendeu? Aí vira uma discussão filosófica, fica discussão, sei lá, entre Leibniz e Descartes, entendeu? Aí é outra parada. Mas assim, primeiro você precisa carpir esse terreno aqui embaixo, que é aqui onde tá a grande tensão do nosso mundo. Nossa doença de linguagem, ela tá aqui embaixo. O que é essa poética? Ora, poética seria a forma como as pessoas formam um discurso. Nesse sentido, eu vou até expandir um pouco o que o Olavo está falando, aquela coisa meio mitopoética, ou seja, quando você pega, quais são os discursos de uma sociedade ágrafa, por exemplo, né? O Guimarães Rosa trabalhou muito isso. Você pegar a forma como uma pessoa lá no interior de Minas Gerais que nunca leu um livro na vida, fala assim, olha, me conta uma história aí. Ele pega toda aquela oralidade, aquilo ali é um discurso poético, entendeu? Ou seja, a quantidade de vocabulário que o cara tem, aí você vai descobrir umas coisas meio bizarras, né? Por exemplo, uma sociedade ágrafa. Às vezes ela tem muito mais vocabulário do que um doutorado. Alguém com doutorado, entendeu? Muito a ver com o que a gente comentou no comecinho do nosso último episódio, né? As escolhas de terminologia, as escolhas de composição de uma palavra com a outra. Então, a poética, ela não precisa ser gramatical. Você parou pra pensar nisso? Guimarães Rosa é um exemplo muito extremo, né? Porque, assim, ele erra a gramática normativa, ou seja, essa compilada a partir dos melhores escritores da língua, etc., ele erra constantemente, só que ele não erra anarquicamente. Não é falar, não tem um nós vai lá, entendeu? Não tem uma coisa, vamos dizer, é um erro que segue o uso, é um erro em relação à gramática normativa, mas que segue o uso do que as pessoas no interior de Minas Gerais estão falando. Então ele segue exatamente aquela oralidade. Ele quer demonstrar isso. Então, você começa a ler um Grande Sertão Veredas, rapidinho você tá falando igual mineiro. Você começa a cortar o final das palavras. Até. Você lê aquele negócio, você corta na sua cabeça. Porque ele está imitando essa oralidade. Essa oralidade, ela é poética. Ela tem uma musicalidade. Essa é uma palavra muito importante pra gente. Uma musicalidade muito grande. Poesia, ela tá muito mais próxima da música do que tá próxima de sei lá, uma composição estruturada, sei lá, um texto jornalístico, por exemplo. Poesia é música, não é um texto jornalístico, não é um texto que você entrega para um professor, sabe? Não é igual o texto de prova.
tá? Ela tá muito mais próxima da música, ela tá mais preocupada com a sonoridade do que com, de fato, um discurso como você o entende dentro de um jornal. Aqui você pode lembrar rapidamente, tá? Eu tô falando aqui de poesia no sentido mais elevado possível, ou seja, tanto de grandes compositores. No último episódio eu falei a diferença entre cultura e civilização, né? Tanto dentro dos grandes poetas civilizados, elevados, essas pessoas que conseguem fazer milagres com a língua e com a linguagem, com as duas coisas juntas, tanto quanto, sei lá, você pegar uma grande música, não uma música industrial, mas tanto uma grande música razoavelmente popular e revelar alguma expressividade só por si, né? O Ezra Pound, no seu famoso livro ABC of Reading, que traduziram como ABC da literatura, e assim, eu vi poucas vezes na vida um livro tão mal traduzido quanto aquela versão comum que tem, mas infelizmente o que a gente tem pra ler, tá? Então, meu, você tem que ler aquele negócio mesmo assim, né? O Ezra Pound escrevia de uma maneira bizarra, assim, ele conseguia falar, tipo, às vezes a maior besteira do mundo, às vezes falar do que ele tava comendo no café da manhã dele ontem, e no mesmo parágrafo ele tá falando da coisa mais sensacional que alguém já disse sobre literatura de todos os tempos. Então ele é um autor muito complicado, sabe? Um autor, assim, que você precisa ler cavucando, assim, falando, meu, por que que essa palavra, por que que essa frase tá do lado daquela frase, sabe? Ele é... O cara consegue ser genial e maluco. É um gênio maluco, né? É assim que a gente lê gênio maluco. Porque o Olavo, ele não era assim, né? Ele era... A maluquice dele estava bem categorizada num canto, a genialidade bem categorizada no outro. O Ezra Pound, nesse ponto, ele era bem anárquico. O Ezra Pound, ele define três tipos, né, de poéticas. Uma que são aquela melopeia, né? Ou seja, aquilo que é mais fluido ao ouvido, falando assim, nossa, isso aqui ficou muito bonito, né? Olha que coisa interessante, olha que sonoridade que isso deu. Que ele marca muito, né? Por exemplo, poesia árabe, cheio dessas, né? Tem a logopeia, que seriam as fatores. Logos, você já entendeu, né? Lógica, ou seja, aquela poesia muito. Para quem nunca entendeu um soneto, né? Ele tem exatamente essa estrutura, ou seja, são 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda. Você reparou que parece um discurso e depois são só 3, quer dizer, parece síntese, né? Tese, antítese e síntese. Ele tá muito parecido com este modelo. Ele só repete, né, a conclusão. Você sempre sabe que aquelas 3 últimas mais curtas vão ser quase uma conclusão do que tinha ocorrido ali na frente. Então, assim, poesia europeia é muito forte nisso, né? Quando você vai analisar, por exemplo, fazer alguns estudos sobre, sei lá, poesia inglesa, poesia alemã, elas são muito fortes nessa questão, né, logopeia, né? Então, essa forma poética, ela tem uma evocação imagética muito poderosa, né? Você consegue imaginar a montanha, o sapo, até os próprios hierogramas chineses, né? Facilitam muito isso, né? Você conseguir... Um leitor chinês, ele consegue até observar aquilo ali, né? Então, ele diz que a poesia chinesa é muito forte, muito poderosa nessa evocação imagética. Numa poesia ocidental, acho que o grande movimento que explorou isso aí muito bem, né, foi o simbolismo. Até uma forma, né, como a gente estuda isso em crítica literária, a gente pode chamar o simbolismo de uma espécie de ultrarromantismo, né, apesar do termo ultrarromantismo ter sido usado só na poesia portuguesa, né? Porque você tá lidando muito com o símbolo daquilo e sempre com uma imagem poética muito forte, né? O lago, a lua refletida no lago, então sempre esse poder da evocação visual, né? Isso que o Ezra Pound chama de fanopeia, ou seja, uma terceira, vamos dizer, forma, né, de você ter um poder muito grande do discurso poético. Ora, obviamente que isso não depende de uma coisa específica, né? Você consegue ter uma grande evocação visual ligada também a uma melodia. Usar também as duas coisas juntas. Por exemplo, quando você pode falar lua cheia, escrever lua cheia, ou você pode escrever plenilúnio.
na língua portuguesa. Por isso que eu falo que também é uma questão não só de linguagem, como de língua, né? Plenilúnio é uma palavra que ela já tem um sentido muito mais ligado à poesia, né? Você não fala plenilúnio quando você tá falando assim, mas que lua que nós estamos, alguém vai lá e te responde plenilúnio. A não sei que o cara seja um poeta, ele vai usar uma coisa como essa. Então, com isso eu quero dizer uma coisa. E, assim, se você quiser lembrar de alguma coisa desse podcast, sabe, daqui a alguns anos, foca-se bastante no que eu tô falando agora. Este tipo de escolha de palavras, a poética também tem essa questão da escolha dos termos. Esta escolha por si, ela te causa sensações, ela te causa evocações, ela tem referências completamente diferentes para falar a mesma coisa. Então, lua cheia é um tipo de palavra. Plenilúnio, que significa lua cheia, é o único sentido de plenilúnio é esse, é a mesma coisa de uma maneira poética. Tá? Então você causou uma outra evocação, você deu uma gourmetizada, vamos usar um termo bem feio, para a mesma coisa. Quando eu falo gourmetizada, você também tá já usando um termo, o termo gourmetizar, né? É um termo que a gente usa para meio que tirar sarro de quem tenta florear algo que não merece floreios. Você reparou nesse tipo de jogada, né? Então, quando você fala que a pessoa. Tinha aquele cara da Folha de São Paulo, eu esqueci o nome dele, que ele falava, tem o piadista lá, um humorista lá da Folha de São Paulo, que ele falava, quando usava um termo meio exagerado, ele falava, né? Tucanaram o. Não sei mais o que. Esqueci o nome do cara, mas você lembra quem que é? Simão, André, né? José Simão. José Simão. José Simão da Folha de São Paulo, ele fazia isso. Ou seja, tucanaram, né? Você vai lá, tipo, eu quero vender, ao invés de vender, sei lá, né, um toucinho, você fala assim, cutis suína, não sei mais o que, quer dizer, um termo tucanado, é um termo, hoje em dia a gente falaria gourmetizado, né? Então, assim, repara, esse tipo de escolha de termos, eu não tô nem falando ainda da composição. Olha, tô falando agora em termos fotográficos, tô me achando o máximo aqui agora, né? Tô nem falando da composição de um discurso, só a escolha de um termo solitário, ele já é por si, isso que é fundamental pra gente, uma escolha que às vezes envolve ideologia, que às vezes envolve psicologia, envolve N fatores que eles funcionam no nível inconsciente. Não tô falando de inconsciente no nível freudiano, mas assim, uma coisa que você não traz ao nível conceitual. Você não percebe isso de fato, tá? Então, repare, quando você vai ver o discurso hoje, já vou adiantar aqui o final, né? Quando você fala alguns termos, você descreve uma pessoa, né, com alguns determinados termos, você quer fazer uma referência e uma evocação, às vezes imagética, poderosa por si. Por que o termo extrema-direita ficou tão na moda recentemente, tá? Eu tô me sentindo. Eu vou fazer uma coisa aqui pra me sentir a própria Daniela Lima. Não consigo pegar o celular assim e falar diante de uma câmera, que eu me sinto a própria Daniela Lima. Daqui a pouco eu vou estar falando mano aqui no podcast, exatamente como ela faz. Mas você usa um termo que ele traz uma evocação imagética muito poderosa. O Flávio Gordon, eu vou achar aqui o que ele. Tô aqui gravando uma ou 2 semanas antes de vocês assistirem esse episódio, mas o Flávio Gordon, ele foi lá e fez uma coisa bastante interessante, aqui fugindo um pouco da poesia, né? Pra tirar sarro exatamente disso, né? Ele postou no Twitter dele, aqui ó, tá do dia 2 de julho de 2024, né? Ó, aspas aqui pro Flávio Gordon. Já que se fala o tempo todo em extremismo, mas sem nunca explicar o significado do termo, farei aqui uma lista de características possivelmente definidoras de um extremista. Quem quiser contribuir, fique à vontade. Eu ainda não contribuí, foi mal, Flávio Gordon. Ó, não seria um extremista alguém que... 2 pontos.
ordena prisões políticas e mantém pessoas sem antecedentes criminais, incluindo idosos e mães de crianças pequenas, presas indefinidamente, tudo sem o devido processo legal. Eu ainda incluiria, né? Quando alguém forja um documento nos Estados Unidos para manter o inocente preso no Brasil e ficar enrolando com esse cara na cadeia, isso aí nunca é chamado de extremismo. Você reparou como a escolha de um termo ela é determinante, mas assim, para a Daniela Lima, para quem assiste Globo News, para as pessoas com quem você fica discutindo nas redes sociais, para as pessoas que votam em determinados candidatos, eles acham que isso aí mas tá todo mundo dizendo extremismo, então, tipo, extremismo pra mim eu associo a uma coisa horrível, mas olha como a realidade é o contrário, ó. 2. Apoia o Hamas, ou seja, você não deveria chamar de extremista quem apoia o Hamas. Mas se você critica o Hamas, aí você que é extremista. 3. Quer assassinar bebês de 22 semanas ou mais de gestação? 4. Diz odiar a classe média? 5. Chama um bebê no útero de monstro? 6. Invade propriedade? 7. Pratica censura prévia? 8. Chama adversários políticos de animais selvagens e clama por sua extirpação? 9. Enquanto funcionário público e magistrado manda uma repórter enfiar a pergunta na bunda? 10. Chama os usuários de redes sociais de imbecis? 11. Acredita ser o editor de uma nação inteira? 12. Incendeia pneus, promove quebra-quebra e atira paralelepípedos em policiais em toda manifestação que realiza? 13. Impede a polícia de fazer operações contra o narcotráfico? 14. Financia com dinheiro de estatais brasileiras ditaduras na América Latina e na África? 15. Quer que o Estado subsidie cirurgias de mudança de sexo em crianças? 16. Recomenda um bom paredão e uma boa cova para conservadores? 17. Deseja mandar para a cadeia quem não usar o pronome de gênero correto? 18. Finge ser jornalista, mas trabalha como alcaguete de regime de exceção? 19. Abusa de sua autoridade e mobiliza ilegalmente todo o aparato repressor do Estado em função de uma vingança pessoal contra um cidadão que o criticou? 20. Procura cooperação com o judiciário de uma nação onde o Estado de Direito e os direitos humanos não vigoram e nos quais dissidentes chegam a ser mandados para campos de concentração? Tô falando da China, óbvio, né? Enfim, são questões. Queria parabenizar aqui o Flávio Gordon por isso, porque ele está demonstrando uma coisa, com exemplos. Tô roubando os exemplos todos do Flávio Gordon, né? Isso que eu pretendo fazer hoje por preguiça, né? Flávio Gordon fez isso aí por mim. A escolha de termos ela é definidora do resultado do que a pessoa vai pensar a respeito do que você está fazendo. Às vezes você conseguir inverter, ou seja, eu faço tudo isso e eu sou uma pessoa calma, moderada, porque eu é que estou lutando contra os extremistas. Nesse sentido, o que eu quero chamar a atenção, e tá aqui dentro da teoria do Olavo de Carvalho, e eu acho que ele não foi tão explícito assim nele. Esse livro é muito curtinho, tá? Ele se preocupou de fato com Aristóteles. Ele não estava preocupado com questiúnculas ridículas como as quais essas questões chãs com as quais nós estamos lidando constantemente todo santo dia. Que é o seguinte, o discurso, que é isso que a gente chama de discurso poético, ele não vale só para poesia. Obviamente, toda a sociedade ela nasce da poesia. Eu concluí o último episódio falando sobre isso, mas não desenvolvi ainda, né? Ela nasce de um discurso mitopoético. Toda vez que você vai analisar uma sociedade e a sua história, seja ela em qual estado que ela esteja, você vai ter sempre alguma poética, alguma poesia, alguma relação entre música e palavra ali por trás. Sempre, inevitavelmente. Então, assim, a forma como você desenvolve uma civilização é a partir da poesia. É a partir da poesia que você vai futuramente ter um discurso de, sei lá, um paper de medicina. Mas primeiro você teve então um desenvolvimento poético. Só que aqui o Ezra Pound, quando ele desenvolve nesses 3 tipos de poesia, ele está analisando os grandes poetas. Ele não está analisando a Daniela Lima. Tá? Só que o problema, a meu ver, é o seguinte: essa própria escolha de termos, em falta de um termo mais sujo, feio, lixão, tá? Um termo do rebotalho,
Eu vou usar aqui o discurso poético, ou seja, essa parte, por isso que eu falei, poético é um termo complicado, porque você já associa poético a alguma coisa boa, elevada, né? Alguém que está lá burilando as palavras. Sendo que tudo isso, na verdade, toda essa decadência que nós temos hoje, ela começa no nível artístico, antes mesmo do nível filosófico, antes mesmo do nível intelectual, para depois ter jornalista, ter jurista, ter toda essa camada de burocratas moderninhos que escangalham o mundo beyond repair, tá? Beyond repair também é uma outra expressão. Por que a gente usa em inglês, né? Por que às vezes você usa uma expressão tomada de empréstimo de outras línguas? Porque isso aí não tem uma precisão, né? Não é um termo de uso. Lembra que eu também pedi para você frisar a palavra uso de uma língua, né? Não tem o uso de uma língua, né? Além dos reparos. Em português não significa nada, né? Em inglês você entende, né? Beyond repair é uma coisa assim, tipo, você fez alguma coisa ali, deu PT, né? Perda total. Você não consegue corrigir aquilo ali futuramente. Ora, isso aí acontece em nível artístico primeiro, porque o artista, mesmo o artista anônimo, nessa arte, esta forma de discurso, a arte não precisa ser necessariamente verbal, não precisa ser uma comunicação literária por si, ela determina aquilo que é grandioso, aquilo que você defende, tá? Como que eu terminei nosso último episódio falando sobre... eu estava citando de novo T.S. Eliot, né? Falando sobre o que é um clássico de novo. Citei o Frank Kermode, né? Que faz um comentário ao Eliot. Ele falou assim, o clássico é aquilo que você defende, que você considera maior que a sua própria vida. Você entra numa guerra sempre. Não é porque você defende o general. Não é porque você defende um desgraçado ali que tá te mandando morrer no lugar dele. Mas porque você quer defender um legado, uma continuidade civilizacional ou cultural. Muitas vezes foi o que eu falei, né? Que era o ponto onde as duas se imbricavam, a cultura e a civilização. Que é tanto o legado dos seus bisavós quanto algo que você vai deixar para os seus bisnetos. Isso é que é bastante interessante. Então, quer dizer, as pessoas entram em lutas, entram em guerras, seja uma guerra de clãs, seja, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, por conta de um legado que você quer preservar. Tá? Esse legado, hoje, a meu ver, uma das grandes crises dele é essa questão linguística, que hoje para mim está tão complicada. Então, assim, esse discurso mais básico, mais chão, mais res do chão, ele que anda tão problemático, tanto em matéria de escolha de termos, quanto em matéria de composição de termos. Se tem uma poesia no planeta Terra que eu odeio mortalmente, é uma do João Cabral de Melo Neto. Eu sei que vou ofender muita gente aqui, mas eu acho que assim, é um dos piores legados da língua portuguesa, né? Que ele compara poesia com catar feijão. Ou seja, o João Cabral de Melo Neto é uma pessoa de tendências de esquerda. Sendo de tendências de esquerda ou não, ele tem algumas grandes poesias de fato, mas ao meu ver, assim, vou ser honesto, pra mim, tirando o grande clássico dele, aquelas poesias miúdas dele, assim, eu acho que eu jogaria quase tudo no lixo. E essa Catar Feijão é um desses exemplos, porque olha a evocação visual da fanopeia que ele tá querendo fazer. Ele tá querendo dizer, ele faz toda uma poesia falando assim, fazer poema é igual catar feijão, ou seja, você tem que pegar aquele feijão bom, separar o feijão ruim. O que ele está querendo dizer? Que o grande poeta insensado, cantado, é, laureado por todos os séculos, e uma tiazinha lá catando feijão, estão fazendo uma coisa bem parecida, ou seja, estão selecionando os bons elementos e jogando no lixo os maus elementos. Com isso, ele quer dizer, obviamente, né, que esta senhora, mãe de família, ela tem uma grandiosidade metafísica. Eu não nego isso de forma alguma. O único problema, e gigantesco problema, com esse tipo de composição é você querer, assim, aplainar, né, as duas coisas, forçar poeticamente as duas coisas, dizendo assim, mas fazer poesia é a mesma coisa que catar feijão. Não é.
Ou seja, você não tem um legado civilizacional em catar feijão, você não tem algo, minimamente trabalhado acima da esfera, comezinha. Óbvio que comer é muito importante, né, eu tô usando comezinha, mas não tem nada a ver com comer, né, mas uma coisa, uma coisa prosaica, no fazer poesia, entendeu? Então assim, toda a nossa decadência linguística em cada uma das línguas de cada um dos povos, ela teve alguém com uma ideologia muito parecida com a do João Cabral por trás. Sempre querendo dizer: olha, para de falar de uma maneira elevada, para de querer construir, sei lá, um novo Fausto do Goethe, para de querer ser Shakespeare. Abaixe, sabe? Diminua seu nível, às vezes, lógico, né, da logopeia. Você quer fazer uma poesia com uma melodia tão complicada, assim, sabe? Tão intrincada. Às vezes, não, meu filho, diminui, sabe? Faça tudo de uma maneira mais simples. E não é simples no sentido popular. Essa é a minha grande questão com João Cabral de Melo Neto e com todos os modernistas do Brasil. Porque você não está simplificando ao nível popular. Ora, compare com Guimarães Rosa. Você vai me dizer que Grande Sertão Veredas é um livro simples? Pô, é um livro sobre um pobre, sobre um analfabeto, contando uma história. Se você me falar que aquele livro é simples, você não leu. Ninguém consegue ler o primeiro parágrafo daquele negócio e falar assim, tá bom, entendi tudo aqui, ó, de ponta a ponta. É impossível, inclusive porque tem muita criação própria dele, tem muita referência à oralidade, de termos que eles não são dicionarizados. Se você tentar ler Guimarães Rosa caçando ainda no dicionário cada vez que você vê uma palavra nova, primeiro que você vai perceber que, sei lá, uns 10% do livro não tá no dicionário. Segundo lugar, você vai continuar sem entender. Depois você vai gastar um ano para ler aquele livro. Então, existe algo diferente no discurso do que em uma atividade como catar feijão. Esta diferença é do tamanho de uma civilização inteira. Isso aconteceu em muitas outras línguas, né? Quando você pega, por exemplo, o Karl Kraus, que ele tem assim, a maior crítica à linguagem dos austríacos, que estava virando tudo a linguagem de jornalismo. Imagina ele falando disso hoje, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, ela já está demonstrando isso na linguagem da língua alemã. A forma como os austríacos, no caso dele, né, estavam se expressando. Quando você pega, por exemplo, Viktor Klemperer, já na Segunda Guerra Mundial, ele vai demonstrar como, para a ascensão do nazismo, você teve uma decadência linguística violentíssima. Acho que o ponto mais legal do que ele fala é da ascensão do nazismo, né? Mas o começo do livro dele, o final obviamente, a parte mais consolidada. Só que o ponto que eu acho bastante curioso é o do começo do livro, que ele fala assim, mas você reparou como toda a linguagem virou militarizada? Quer dizer, um piloto alemão ganhava uma corrida de carros em 1920 e poucos. O nazismo ainda nem tá no poder. Você virava lá pro cara e falava, este cara é o nosso sargento, é o nosso capitão, quer dizer, era sempre uma referência militar. Dava-se comendas militares ao, ao campeão de alguma coisa, sabe? De algum campeão esportivo. E isso a gente mantém até hoje com determinadas celebridades, seja do ramo dos esportes, seja ou não, né? Que você sempre fala, né? Teve um funeral com honras militares, né? Atirar pro alto, né? Ayrton Senna, quando morreu, teve tudo isso. Quer dizer, você tem um simbolismo ali militar para um civil. Ele mostra isso, né? Tanto da questão linguística quanto um pouco da questão simbólica, né? Falando ali en passant. Então, assim, tanto a poética quanto a composição, para mim, são os grandes problemas. Tudo isso para falar da poética, né? Qual que seria o segundo momento aqui
o segundo tipo de discurso na teoria daqui dos 4 discursos do Olavo. Agora eu vou falar rápido, tá? Agora vamos conseguir dar uma acelerada. Segundo nível seria a retórica, quer dizer, você a partir de um certo cabedal de conhecimentos linguísticos, de palavras, de termos, de expressões, você constrói um discurso para demonstrar qual é a sua vontade. Quer dizer, você está tentando convencer alguém de algo. De novo, eu vou me focar, tentar fazer uma limpeza aqui da palavra retórica. Quando você fala em retórica, você está pensando em alguém que realmente pensou naquela questão, né? Você fala em retórica, você já pensa num púlpito. Você pensa no discurso do Oscar, né? Algo que o cara pensou ali por meses antes de chegar ali, né? Sei lá, Winston Churchill fazendo seus discursos na tribuna do parlamento britânico. Porém, retórica não significa única e exclusivamente esse discurso elevado. Quando você tenta convencer alguém de alguma coisa no WhatsApp, você tá de uma maneira completamente tosca, comezinha, muitas vezes burra, tentando fazer um discurso retórico. Quer dizer, essa teoria dos 4 discursos do Aristóteles, ou seja, a teoria do Olavo, né, sobre encontrar esse tipo esses 4 discursos dentro da obra do Aristóteles, ela serve para tudo. Serve, assim, até aquela... Eu lembro, né, quando eu fui revisar quando você revisa trabalho de conclusão de curso de biologia. Bom, um trabalho de conclusão de curso de uma monografia, né, quando você tá numa área de humanas, tem lá 40, 60 páginas. Chega lá de biologia, é uma página. Às vezes com uma foto no meio, uma descrição, assim, sabe? Tudo, frases curtíssimas, até 3 palavras em cada uma delas. Você fala, meu, pera aí, é outro tipo de coisa aqui que eu tô vendo. Ainda assim tem uma retórica ali. Ou seja, você tem um convencimento de alguém de falar assim, olha, eu pesquisei, o que eu pesquisei é válido, está aqui o meu trabalho. Olha só, eu trabalhei muito para ter essa folha, né? Eu lembro que uma vez eu falei, isso faz muito tempo, acho que eu falei no Twitter, alguém me mandou o trabalho, acho que foi de doutorado do Einstein, sobre a teoria, agora eu não lembro de qual das duas teorias da relatividade, né? Acho que foi da geral. E basicamente uma página. Um monte de cálculo lá dentro de uma página. Ora, aquilo ali tá tentando te convencer de algo. Então, assim, dentro desse entendimento, né, do que é discurso, retórica não precisa ser a grande retórica, os grandes retores da humanidade. Não precisa ser um Cícero fazendo as catilinárias, né, e falando, olha, até quando você, né, tô cosquetando, né, a botéria, buscou a catilina, né, então, você não precisa ter a melhor produção retórica. O convencimento vale até às vezes, né, tipo, Daniel, você pode pedir eu colocar um pouco de água aqui pra mim? Isso aí é um discurso, não precisa colocar, é só... Eu só tô dando uma demonstração do que é um discurso retórico, tá? E aí ele vai chegar num terceiro discurso a partir de 2 retóricas em conflito, que é o dialético. Dialético, diálogo. Pronto, isso aqui não tem muita discussão. Ou seja, você tem uma outra forma de discurso quando você já está no né, no diálogo, quando você tem 2 ali. Quer dizer, você tem uma retórica de um lado, você vai bater com outro tipo de retórica. Ora, aqui, o tipo de discurso ele deixou de ser um monólogo, deixou de ser a organização em palavras de demonstração de uma vontade para o convencimento do meu interlocutor, para eu então falar assim, olha, se nós somos 2 pessoas elevadas, civilizadas, nós vamos tentar chegar no meio termo comum, famosa DR. Tá? Você tá aqui, você tá discutindo aí com seu cônjuge, cada DR que você tá num momento dialético. Cada uma das vezes que você está negociando o seu salário, você também está no momento dialético. Cada uma das vezes que você está, sei lá, querendo saber qual filme você vai ver, você tem um conflito de vontades, você está dentro de um momento dialético como esse. Um tipo de poesia muito forte na dialética é o tipo de poesia dramática, eu já falei, né? Que existe épico, lírico, e o drama dividido entre tragédia e comédia. Ou seja, a poesia do diálogo.
é o que vai gerar o teatro, o que vai gerar para nós hoje, né, o filme. Cada vez que você tem um diálogo, mesmo dentro de um livro, o mais simples de todos, você tem um momento ali dialético. Repare, fazendo uma pausa não, fazendo um parêntese rápido aqui. Repare, por exemplo, como as peças jurídicas hoje, elas se focam muito nesses três problemas. Quer dizer, você tem uma escolha de termos ali para você falar de quem está sendo julgado, ou seja, você pode falar crime ou você pode falar delito. As duas coisas, os dois termos, muitas vezes no uso, de novo essa palavra, uso da língua, são intercambiantes. Você vai falar da pessoa fazendo o mesmo tipo de coisa. Ah, meu réu, ele cometeu um delito. Menos. Grande clássico, né, do direito, né, Cesare Beccaria, dos delitos e das penas, né, que ele tá defendendo penas mais leves para as pessoas, ele já fala delito. Já o Dostoiévski, quando vai fazer Crime e Castigo, eu pesquisei isso em russo, tinha um texto meu, só que tá num site que não tá mais no ar, que eu tinha pego a raiz russa, analisado ali, comparação com outros termos. É crime mesmo, quer dizer, você matou alguém, é um crime. E o livro tá o tempo inteiro lidando com a consciência do Raskolnikov e falando, olha, eu tô tentando esconder, tô tentando fingir que a vida que segue, não sei mais o que, mas tem um crime ali, sabe, gritando em letras garrafais, tamanho 72 vermelho bold, piscando em cima da cabeça dele, falando, você cometeu um crime, seu desgraçado. Essa ideia da confissão, né, da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, tá sempre ali com, falar, pecado, 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 pecado tá em cima da sua cabeça. Você é um pecador e você precisa confessar. Então, assim, você tem primeiro esse momento poético. Segundo, você tem lá todo um trabalho retórico para você falar assim, olha, veja bem. Então, assim, sempre um discurso bem elevado. Se você é um advogado, se você está querendo fazer uma peça jurídica, você quer não uma linguagem baixa, você quer uma linguagem elevada. Tô fazendo parênteses dentro do parênteses. Você repara o que aconteceu no Brasil, especificamente, que é um país extremamente burocrático, criado por advogados e não por juízes como são os Estados Unidos, quando você vai lá e fala assim, olha, vamos lá catar feijão, né? A poética tem que ser simples, não fica lendo poesia complicada, pra que ficar lendo Camões? Onde já se viu uma coisa como essa? Vamos fazer uma linguagem, vamos fazer uma poesia assim, toda bobinha, sabe? Que qualquer pessoa consiga ler e entender, não tem muitas camadas de significado ali. Academicamente, sim, né? Academicamente você vai querer pegar aquele discurso mais simplesinho, né? Aquela poesia toda simplória, assim, bem facinha, entendeu? E ficar lá, o Davi Arrigucci Jr. analisando cada uma dessas coisas, mas só academicamente. Na prática, você tá mandando toda a população ter um discurso muito simples, muito básico, ele não é fino, lembra que eu falei no último episódio? Quer dizer, um discurso que ele não tenha nenhuma sutileza, não tenha nada nada específico, sabe? Que eu comparei, né? Do mapa com a agulha, né? Você apontar no mapa com o dedo, apontar no mapa com uma agulha, você tem muito mais recursos para você se expressar, tá? E ao mesmo tempo, você, dentro do direito, você tem o quê, né? Um discurso, nossa, mas que retórica, cheio de brocados latinos, cheio de expressões gigantescas. Foi exatamente o que aconteceu com o Brasil. Um discurso, assim, você entra na faculdade de direito basicamente para você aprender a falar, você aprender a língua forense, a língua dos tribunais, porque o poder com uma linguagem de poder, basicamente é isso. Ou da própria da burocracia processual por si, né? Quer dizer, a gente tem uma situação que ela é bem mais estranha do que a do Kafka. O Kafka, apesar da obscuridade do processo, ele tem uma linguagem razoavelmente em comum com as pessoas. Inclusive, né, um detalhe fundamental. O Joseph K., ele tá sendo acusado, ele passa o tempo da acusação inteiro solto. Não sabe que ele vai ser preso, no livro inteiro ele tá solto. Aqui no Brasil é bem pior, né? Você tá preso e ainda tem essa disparidade
uma montanha de diferença entre a linguagem dos tribunais, o que é falado forensicamente e o que é falado poeticamente aqui embaixo. E aí, ainda por cima, você vai ter a dialética, né? Ou seja, você está sempre presumindo que aquilo que você escreve vai ter uma resposta. Então, é uma dialética que ela não precisa ser só numa sustentação oral, só naquele debate falado nos tribunais. Aliás, a sustentação oral geralmente ela é mais teatral, né? Ou seja, você sabe que quase tudo que você precisa falar, aliás, tudo que você precisa falar, precisa estar no processo. A sustentação oral é só um último ponto. Geralmente o juiz ele vai estar convencido muito mais pelo escrito do que pelo falado na sustentação oral. Então você sempre presume, o texto está sempre presumindo essa dialética. Bom, e o que seria o discurso lógico ou analítico, como diz aqui o Olavo nesse livro Aristóteles em Nova Perspectiva? Aí é o último nível de discurso. Depois eu falo assim, olha, eu já cotejei aqui, comparei o que A e o que B, às vezes o que C está dizendo, citei todo mundo, então vou montar agora uma lógica, um discurso acima das opiniões, acima das vontades, acima da mera, sei lá, declarações de particulares, para montar algo que eu sempre consigo olhar para aquilo e falar assim, olha, é assim que funciona o Beregenites. Reparem nesse sentido que o discurso lógico é o que a gente poderia chamar às vezes de discurso científico. Para o pessoal de exatas de biológicas, né, isso aí é o que acontece quando você está lá com vários experimentos, cada um com um pedacinho ali de uma peça de quebra-cabeça, para você falar assim, olha, recortando as premissas e conclusões de cada um desses estudos, eu cheguei à conclusão que X. Hoje em dia, você chama de ciência exatamente uma coisa mais retórica, ou seja, uma grande Big Pharma está lá produzindo seus próprios remédios e ela financia os próprios estudos acadêmicos que vão garantir que aquele remédio é a melhor coisa do planeta Terra. Como você está acostumado a ter um discurso lógico ou científico, aqui estou usando uma terceira palavra, né? Não é só analítico, um discurso lógico, científico, dizendo, ora, este remédio aqui, ele é bom para tal, e você não vai caçar em cada um dos seus medicamentos todos os estudos científicos falando, mas quais são os efeitos colaterais? Você me prometeu uma coisa boa e realmente entregou uma coisa boa, mas quais são os efeitos colaterais dessa coisa boa? A isso você não chama mais de científico. Aí ficou no plano da teoria da conspiração. Outro termo poético, entendeu? Outro termo que ele é escolhido a dedo para você ter uma psicologia negativa em relação àquilo, tá? Então, assim, isso é só dando um panorama geral aqui, né, do que é a teoria discursiva, vamos dizer assim, do Olavo de Carvalho em relação àquilo que ele encontrou na obra de Aristóteles. Ora, isso aí vai ter algumas consequências bem curiosas para nós. Porque, como eu disse, o principal problema da linguagem para nós hoje está no nível poético. Ou seja, a escolha das palavras e como você junta uma palavra com uma outra, né? Tem um meme, muita gente já postou, né? Que é um papagaio aprendeu a falar extrema-direita e já foi contratado pela Globo News. Ora, se você tirar os termos extrema-direita, golpista, antidemocráticos, fake news, desinformação, sei lá, precisou de um dedo de uma mão. Consiga assistir a Globo News, a CNN, a Band News, qualquer canal desses que são canais oficiais do governo, que viraram o Právida do Brasil, retire esses 5 termos, fala assim, olha, qualquer frase com esses termos, ela está abolida. Você reparou que o canal ele fecha, tem que desligar o canal, passar chaves no lugar, e ter audiência, porque não tem mais discurso ali. Você não tem mais nenhuma expressividade. E a nossa expressividade hoje, ela não é mais uma expressividade elevada, não é mais uma expressividade fina. Sócrates, quando ele começa a filosofia, inclusive nos diálogos socráticos, você vai ter esse problema, porque ele usa o termo filósofo, sábio e sofista, muitas vezes como sinônimo, até
dar uma burilada ali. Mas o Sócrates, ele começa a filosofia, a marca superior da civilização ocidental, contra os sofistas. O que é sofista? Aquele que tenha um discurso sofisticado, fino, elevado, com belos termos, com uma retórica, ou seja, belos termos poéticos nesse sentido do Aristóteles, né? Do que o Olavo aqui está colocando, e que eu estou forçando aqui você a entender que não é poético só no sentido de poesia, no sentido da escolha dos termos por aí. Catar feijão, né? Como faria de uma maneira porca o João Cabral de Melo Neto. Ele tem o melhor domínio das palavras. Também tem a melhor retórica. Às vezes ligado também ao oratório, né? Quer dizer, a parte verbal, aquilo ali que você não consegue colocar num texto, que você vai ter uma bela voz, né? Um ator, um rapsodo, um declamador de poesias, qualquer uma dessas pessoas com uma capacidade de transformar um texto em algo mais elevado. Estou fazendo um rápido adendo, né? O Aristóteles, na sua poética, quando ele vai falar sobre lírica, épica, essas são as principais, né? Mas tinha uma poesia lá, só cantada com uma lira. Mas essas que ficaram pra gente, né? A épica, a lírica e o drama, ele considera o drama a forma mais elevada de poética, porque o drama, ele tem o ator por si. Então, quer dizer, você não só lê, você já tem um ator ali mostrando a você qual a entonação, qual o sentimento, qual, sabe, ele trabalhou aquele texto ali pra você. Esse acompanhamento da voz faz toda a diferença. É o que hoje acontece no Brasil, né, quando você chama de poeta o Chico Buarque, quer dizer, ele tem uma língua decadente, tudo que ele diz é simplório e ele não sabe cantar, mas ele tem olhos azuis, então você ouve o Chico Buarque, fica pensando nos olhos azuis lá dele e fala, nossa, mas esse cara é um grande poeta. Nunca é por uma composição, né, factual dele. Os dois casos lá de... que eu já falei, os dois não foram dele, né? Tanto Construção quanto o Taca a Pedra na Geni, nenhum deles é oficial do Chico Buarque. Bom, ora, se nós temos essa situação no qual a escolha de termos ela está determinante, qual que foi a pá de cal aqui na doença da nossa linguagem? A tecnologia. No último podcast, inclusive, eu dei alguns adiantamentos sobre isso. Né? Em primeiro lugar, a tecnologia do jornal. A linguagem da imprensa, ela não quer te convencer de algo, você. Ela quer convencer uma multidão de pessoas. Você reparou como a ideia de você ter um discurso numa sociedade de massas é completamente diferente? As guerras são determinadas. Eu falei isso no nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, né? As guerras estavam lá, às vezes, com uma discussão de manchete de jornal. Quando você analisa as guerras a partir principalmente da Guerra do Vietnã, né, que foi quando o Departamento de Estado americano ele vai cunhar o termo de Infowar, né? Alguns pesquisadores ligados ao Departamento de Estado vão falar sobre Infowar, que eu sempre traduzo como guerra generativa. Aliás, dentro da formação Ciência Comum tem um curso, né? Dos nossos cursos é só sobre Infowar. Por exemplo, como que você tem estudos de gente, né, ligada ao oficialato americano. O que você faz com um terrorista? Chega lá no Afeganistão, olha, esse cara aqui, acabou de entrar pro Talibã, pra Al-Qaeda. O que a gente faz com ele pra ele não apertar o gatilho e não sair matando vidas inocentes à torta e à direito? Tem livro sobre isso, tem lá citado lá dentro da formação Ciência em Comum, logo logo volta ao ar. E como você lida, né, com uma coisinha minúscula que aconteceu ali, como que ela vai sair na CNN que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Como que a guerra hoje ela é travada na primeira página do New York Times. Então, pra você ter uma ideia do tamanho disso, né? Fazer um rápido parêntese político aqui, né? Acabou de acontecer no momento que eu tô gravando, né? Na semana passada, o primeiro debate entre Biden e Trump, indo para o Biden tentar a reeleição. O debate foi comentado por todo mundo como um fracasso retumbante do Biden. O Biden não sabe o que ele tá dizendo, ele tá gaga, ele tá senil. Todas as acusações que passaram o tempo todo fazendo ao Biden, agora elas estão se mostrando verdadeiras. As polls, né? Como chama poll em português? As pesquisas de opinião, né?
Tinha um outro termo que eu queria, agora eu não consigo. Estão mostrando que o poll da CNN diz que 67% das pessoas que assistiram, acho que 67%, acham que o Trump venceu o debate. Ou seja, os próprios espectadores da CNN. O que acontece no dia seguinte? Você abre a página do New York Times, não tem uma única menção ao debate. Quer dizer, você tá mais preocupado, sei lá, com Antuérpia, com o Congo belga, com Taiwan, entendeu? Mas você não tá preocupado com o debate. Isso é uma forma de Infowar, tá? Esconder também é uma forma de Infowar. Fecha parênteses. Bom, nós temos então uma linguagem que ela é repetitiva. Ela é simples, ela usa única e exclusivamente termos forçados por uma grande psicologia desesperada, ela é histérica. Nesse sentido, sabe que hister significa útero em grego, né? Então, essa linguagem histérica, né, foi sempre ligada a uma mulher louca. Então, é uma linguagem sempre assim, exagerada. Tipo, você tá pensando, extremista! Mas os golpistas do 8 de janeiro. Porra, você vai ver uma mulher que passou um batom lá numa estátua, com uma ironia lá, perdeu o mané. Mas olha a linguagem, você nunca vai usar essa. Você vai descrever como a cabeleireira presa por passar um batom. Você parou, a poética é diferente. Já a golpista saiu na revista Fórum, né? A golpista, extremista, de extrema direita, quer dizer, querendo anular o Estado Democrático de Direito. Ou seja, uma ditadora. Olha a escolha dos termos, como é que ela é determinante. Para descrever o mesmo fato, você tem uma sensação X. Se você usa os termos filtrados pela grande mídia, por isso que é sempre um filtro. E uma outra sensação com o mesmo fato, você simplesmente descreve o que ela fez. Só que nesse... Bom, deixa eu só completar que eu vou dar a minha conclusão. Bom, termos, né, sempre histéricos, sempre exagerados, muitas vezes metafóricos. O Olavo, ele tem um vídeo curtinho, mas que eu recomendo pra você, sobre linguagem metonímica. Termina esse podcast, abre o vídeo do Olavo lá, curtinho, falando sobre linguagem metonímica, você vai entender exatamente o que eu tô falando, né? Quer dizer, você faz sempre tomar uma parte pelo todo pra descrever cada uma dos fatos que você quer da vida, né? Então, por exemplo, aquilo que todo mundo já falou nas redes sociais. Beber um copo de leite, finge que isso aqui é um leite, né? Você bebe um copo de leite. Ora, você sabia que neonazistas usam o copo de leite? Que era uma piada, nem era uma coisa verdadeira. Portanto, beber um copo de leite, né? Felipe Neto falou que beber um copo de leite com uma camiseta verde é um dog whistle neonazista. Aí tem uma foto dele bebendo um copo de leite com uma camiseta verde. A tiara da Júlia Zanata. Eu não sei quem foi o animal de teta. A besta quadrada que falou que neonazistas e nazistas usavam tiara de flores como um símbolo nazista. Eu nunca ouvi falar disso. Inclusive, o maior movimento estudantil de oposição ao nazismo, que aliás era um movimento bem conservador, viu? De gente católica ali na Baviera, na Universidade de Munique, chamava-se Rosa Branca. Eu nunca vi essa história de que flor é associada ao nazismo. Mas os caras... Tá lá o Chico Pinheiro falando, daqui a pouco vai lá o Felipe Neto fala a mesma coisa, depois aparece o próprio Felipe Neto com uma tiara de flores. É pra você descrever um fato bobo. Ela gosta de uma tiara de flores, você coloca nazismo no meio. O ok. Quer dizer, já contei essa história em vários textos no Senso em Comum, né? Mas eu sei que as pessoas leem poucos textos. Ok, surgiu de uma trollada de um tal do 4chan, que eu nem sei direito, não sei nem explicar direito o que é o 4chan, que eles queriam fazer uma trollada. Era uma trollada do 4chan, quer dizer, eu não sei como é que o 4chan funciona, os fóruns lá, não sei o que, não sei nem como é que é a cara desse site. Porém, todo mundo que era do 4chan era chamado de, lugar de extremista de direita, não sei mais o quê. Então o que eles fizeram? Todo mundo trollador, quer dizer, deve ter ser tudo
uns espinhentos de 16 anos. Falaram assim: olha, vamos fazer aqui uma operação que era Operação OKKK. Tá lá, tá documentado, tá? Eu fiz um texto mostrando isso. Que eles falaram: olha, vamos achar alguma coisa para todo mundo virar de extrema direita. Assim, a CNN, o New York Times e tal vão chamar agora todo mundo de extrema direita. Aí eles falaram assim: o que pode ser extremamente universal, assim, sabe? Que todo mundo fala, beber água, não sei, vamos inventar. O cara falou assim: olha, esse gesto aqui, né, de fazer o ok. Porque todo mundo faz isso. Ó, eu já tô quase fazendo, ó, só instintivamente, todo mundo faz isso. Então eles saíram denunciando, assim, né? Mandava lá pros caras da esquerda, né? CNN, não sei mais o quê. Olha, você sabia que isso aí é um gesto de supremacismo. Não, como é que é? Supremacismo branco? É quando você faz esse ok com a mão. Aí mostrava lá um monte de gente, nada a ver, falando assim: tá vendo? Tá vendo? E aí saía a CNN falando assim: olha, a gente descobriu uma coisa nova aqui, porque esse gesto de supremacismo branco. Meu, todo mundo faz a porcaria do gesto. Entendeu? Todo mundo faz a porcaria do gesto. E eles saíram denunciando. Bom, passou um ano quase, acho que foram, sei lá, uns 9, 10 meses disso aí. Aí sim prenderam um supremacista branco, que quando ele foi preso, aí ele tá lá com as algemas pra trás, né, no próprio júri, ele dá uma risada e faz assim, né, com a algema presa, só que ele tá nas costas, né, ele vai lá e faz isso aqui. Agora todos eles vão lá falar assim: tá vendo, não é que a gente foi trollado, não, é de verdade, olha só, mas tem 10 meses dentro da operação OKKK e disso aí ter acontecido. E aí o que acontece? Agora, cada vez que alguém de direita vai lá, tipo, sem querer faz um negócio como esse, né? Felipe Martins ajeitando a lapela que ele faz isso aqui, né? Puxa pra baixo e faz isso aqui. Oh, nossa, porque é um claro gesto de supremacia branca. Que é isso? É linguagem metonímica. O senador Fabiano Contarato, ele tem um projeto de lei para punir referências nazistas, ele cita esse gesto e fala: claro, gesto nazista. Oh, claro, super claro. Outro detalhe dessa linguagem, ela é completamente imprecisa. Às vezes, assim, ultrapassando as saias da subjetividade. Quer dizer, pro Fabiano Contarato, ele consegue olhar para cada uma das pessoas. Ah, se eu fizer isso aqui, pronto. 6 anos de cadeia. Agora, você financiar o Hamas, como faz o partido dele, né? Ficar lá lambendo o Hamas, aí não tem problema. O Hamas que usa uma suástica nazista abertamente, que quer apagar todos os judeus da Palestina abertamente, from the river to the sea, aí não tem problema nenhum. Entendeu? E aí, de novo, aparece Felipe Neto. Felipe Neto tinha vídeo no canal dele ensinando as criancinhas, né, a fazer um gesto. Eu não sei fazer o gesto direito, mas assim, um gesto meio que você faz assim e põe assim, é assim, ó. Pronto. Por sinal, é um gesto meio maçom. Tem lá, é um vídeo dele ensinando isso. E aí depois ele vai lá, chama o Felipe Martins de Shanner, né? Porque ele não vai ter coragem de chamar de nazista. E fica lá falando que ele fez uma apologia ao nazismo. Cadê a apologia? Tem um vídeo do Felipe Martins aqui. Vou colocar aqui, ó. Vídeo do Felipe Martins, ó. Tá vendo como ele é um supremacista branco, né? Na cabeça do Felipe Neto, na cabeça do Fabiano Contarato, nessa cabeça de gente louca. É assim. Mas é o que? É a linguagem metonímica. Você pega o símbolo daquilo ali, tomou a linguagem pelo todo. Tomou o gestinho, né? Não é nenhum gesto. Aí você coloca no lugar o todo. Nossa, é o nazismo. Agora, financiar quem tá matando os judeus pelo mundo, aí não tem o menor problema. Eles nunca vão reclamar do José Genuíno falando que precisa fazer um boicote à empresa de judeu. Entendeu? Aí não tem o menor problema. Isto é a linguagem metonímica. Tomar a parte pelo todo, você fica viciado no símbolo. O signo encanta. O significante para o qual eles dão qualquer tipo de significado, eu já falei isso mais de uma vez, né? Esse aqui é o livro fundamental. Quando eu falei de política de identidade, que não viu aquele episódio, veja. Para você entender o que é a mentalidade do mundo de hoje, né? O curso de Linguística Geral do Fernando de Saussure, que vai criar essa distinção, né? O signo com significante e significado.
E gente, principalmente os estruturalistas, vão dar uma primazia para o significante. Aí eles trabalham o significado que eles queiram. Com essa linguagem metonímica é maior ainda. Ah, golpista. Por quê? Porque ela escreveu com um batonzinho, perdeu uma mané numa estátua. Você limpa ali com um paninho de fralda, ali em 5 minutos limpou, mas ela tá muito mais presa do que um pichador. Essa é a nossa linguagem. Como você fica viciado no signo, no próprio símbolo, você esquece do significado daquilo. Bom, Olavo de Carvalho, terminando ali o que eu iria falar, ele vai acabar gerando. Eu vou ler aqui só primeiro uma outra coisa. No final do Aristóteles em Nova Perspectiva, devia ter marcado a página, né? Gênio. Ele tá respondendo o Gilberto Velho, Carlos Henrique Escobar e Gilberto Velho. Não sei nem quem são esses caras. Ah, não, aliás, é a carta a Ennio Candotti, que ele criticou, né, as primeiras... Não, acho que aqui é do Gilberto Velho, mas peraí, que agora eu tô perdido. É tanta... O pessoal começou a criticar, né, a teoria dele, sem entender absolutamente nada. E numa hora, ele fala sobre a relação entre poética e linguagem. Eu acho que os exemplos que eu dei... Eu não vou nem... Não sei nem se eu vou me preocupar aqui em achar, né? Poética e mímese. 117, ó. Incansável, lendo aqui o Olavo, né? Incansável, prossegue o consultor em busca de meus equívocos. Aspas. A poética não trata do possível, segundo Aristóteles, esse é o objeto da retórica, mas de um gênero literário, a tragédia. O autor ignora o papel central da mimesis e da catarsis. Aqui é a resposta do Olavo. Assim, se você passar isso para um cara que acabou de fazer 2 meses de letras, o cara vai jogar essa frase no lixo, né? Mas o Olavo com o seu jeito respondendo. A poética não trata da tragédia, mas da poesia em geral, da qual a tragédia é somente uma das modalidades. É verdade que da obra só restaura a introdução e a seção referente à tragédia, mas o sumiço das demais partes não estava certamente nos planos de Aristóteles. Bom, continuando. Pulando aqui um trecho. Quanto à afirmação de que a poética não trata do possível, o próprio Aristóteles, após ter classificado a obra literária como uma espécie de mimesis ou imitação, esclarece. A obra própria do poeta não é narrar as coisas que realmente sucederam, mas aquelas que poderiam ter acontecido ou são possíveis. Por que isso aqui é bastante importante pra gente? Eu não quero nem comentar o resto, porque você vai precisar ler toda a discussão ali para você chegar nessa parte. É o seguinte, um termo impreciso, ele não faz uma distinção clara entre o acontecido, o ocorrido, aquilo que é fato, aquilo que é história, aquilo que é físico, e o que poderia ter acontecido. Falei, ó, essa linguagem é histérica. Lembra que eu falei, né, quando eu tava comentando sobre a cultura, que todos os termos usados, eles são sempre imprecisos, eles têm um sujeito coletivo, são abstratos e porosos, quer dizer, você não tem uma definição clara onde começa, onde termina outro. Ou seja, quem é dono do meio de comunicação é dono do meio de interpretação. O que está acontecendo com o Brasil hoje? Ora, qualquer coisa, quem interpreta a Constituição sou eu. Ué, mas 40 gramas de maconha não está na Constituição em coisa nenhuma. Tá, mas quem interpreta o que pode acontecer sou eu. Ah, mas isso aí a gente fez justamente para não ter o arbítrio, ter um reino de leis. O reino da lei, a Constituição seria isso, é o reino da lei, não o reino da vontade. Mas quem interpreta a Constituição sou eu. Quais são os critérios para isso? Notório saber jurídico e reputação ilibada. 2 termos vaporosos, imprecisos. A imprecisão é o que faz o Felipe Neto ser o que ele é. Não é a precisão. Não um termo científico, não é. A Constituição americana, por que ela precisa ser curta? E por que ela só pode assim, o Estado está proibido de, o Estado está proibido de, o Estado está proibido de. Que é para não ter tirania. A tirania não acontece só quando fala assim, olha, não tem lei, eu mando aqui. A gente fez um episódio sobre a narcotirania, fizemos um episódio sobre por que nossos inimigos parecem o Scar do Rei Leão. Você tá vendo? A gente tá no mundo do Scar do Rei Leão. É justamente o trabalho na imprecisão, só que em compensação com o poder absoluto. Bom, o que acontece quando você tem esse vício em linguagem metonímica? Você esquece da realidade.
Aqui que o Olavo tá respondendo lá pro cara. Você esquece, você não faz mais distinção entre história e aquilo que eu acho que você fez. Tem projeto de lei falando isso. Se eu achar que você é nazista, eu te coloco na cadeia. Felizmente, a Bia Kicis fez um projeto contrário justamente para falar, olha, acusações falsas de nazismo deveriam ser muito mais do que calúnias. Tem que prender. Tem que prender. Acusou uma pessoa de nazismo, ela não é nazista nenhuma, como eu acabei de provar com esse vídeo do Felipe Martins, cadeia. Tranca o cara e joga a chave fora. Entendeu? É isso que precisa acontecer. É precisão. Tá? Só que não, se eu achar. Mas é claro. Mas você achar. Bom, quando você se vicia no discurso, tá? Nesse discurso poético, ou seja, né, um discurso poético impreciso, que é o discurso dos termos imprecisos, né? O que vai acabar acontecendo? Vou mostrar aqui um exemplo agora do livro Jardim das Aflições, também do Olavo de Carvalho, do professor Olavo de Carvalho, quando ele comenta sobre a servidão voluntária, tá? Vou aqui dar mais umas aspas aqui para o professor Olavo. Não estou exagerando o perigo. Um filósofo deveria ser o primeiro a advertir contra ele, em vez de cair na rede de sua sedução e atrair o povo para mergulhar nela também. Eu tenho, para quem não sabe, aspas, fecha aspas aqui correndo, eu tenho um artigo que eu nunca terminei de escrever, mas ainda pretendo escrevê-lo, que é justamente sobre a sedução do signo, tá? Escapar dessa sedução, né, de você cair no inconsciente, de você trabalhar mais o inconsciente do que aquilo que é preciso. Continuando lá. A advertência, é verdade, arriscaria cair em ouvidos moucos. As técnicas de manipulação psíquica progrediram tanto nas últimas décadas, em alcance, precisão e eficiência, que ultrapassaram tudo o quanto o homem comum pode aceitar como verossímil. Lembra do que ele falou aqui, né? Verossímil, aquilo que numa obra poética, numa obra de ficção, ela precisa ser verossímil, mas ela não precisa ser verdade. Só que você causa essa confusão na cabeça de que é tapado. Continuando. E não aceita mesmo, né? Quer dizer, as pessoas não aceitar como verossímil, né? Não aceita mesmo. Quase todo mundo opõe uma obstinada má vontade ao ouvir o que alguém possa ter a lhe dizer a este respeito. Como, de outro lado, os governos, serviços secretos, seitas pseudomísticas e empresas multinacionais investem quantias cada vez maiores na pesquisa desses assuntos, ou seja, de trabalhar o inconsciente coletivo das pessoas, né? Quando eu falei sobre política de identidade, quando eu falei sobre o problema não é o povo, o problema é elite, eu estava falando sobre esse tipo de problema aqui. Você investe justamente no controle das pessoas, né? No controle principalmente não consciente. Continuando. O resultado é que o domínio dos meios de escravizar a mente do povo, lembra que eu falei, né? O problema não é o povo, o problema é a elite. O domínio dos meios de escravizar a mente do povo cresce na razão inversa dos meios que ele possa ter para defender-se. E aí já não se sabe quem é mais culpado, o sedutor que escraviza ou o seduzido que se entrega com deleites de sadomasoquismo à servidão voluntária. Fecha aspas aqui correndo. Parêntese rápido. Este é o problema de pessoas que ficam assistindo o Globo News e falam assim, mas eu tô combatendo os golpistas. Eu tô combatendo a extrema-direita, eu não quero viver sob o nazismo. Lembra que eu falei lá no começo da fanopeia do Ezra Pound? A evocação imagética? Esse tipo de termo é tudo pra você falar assim, nossa, olha, eu sou um soldado desembarcando na praia da Normandia pra matar nazista e agora eu vou livrar todos os judeus porque eu sou contra o nazismo e não sei mais o quê. Você fala assim, mas contra quem que você tá indo? Contra uma cabeleireira ali com um batom na mão. Quer dizer, ter coragem de enfrentar o nazismo, ter coragem de falar assim, olha, eu não apoio o Hamas, e isso não é coragem. Fabiano Contarato não tem coragem. Felipe Neto não tem coragem. Ele quer ter essa evocação imagética poderosa contra, tipo, uns carinha desarmado, coitadinho, sabe? Igual eu, Felipe Martins e assim por diante. Continuando, aqui é o exemplo onde eu queria chegar. Aspas. Um exemplo significativo foi que, após o sucesso mundial do romance Admirável Mundo Novo, 1932, Aldous Huxley não conseguisse mais que uma minguada audiência para o seu livro Regresso ao Admirável Mundo Novo, nos anos 70.
A primeira dessas obras era uma ficção científica, que previa o advento de uma ordem social robotizada, onde os homens seriam reduzidos à escravidão por meio de técnicas hipnóticas. A segunda não era ficção, mas uma reportagem. Informava, com provas cabais, que as técnicas anunciadas no livro anterior já estavam prontas e em vias de aplicação para fins políticos, que, em resumo, a humanidade já estava com o pé dentro do admirável mundo novo. Por que o público, tão sensível às predições sinistras da ficção, cai numa torpe indiferença ante o aviso de que a ficção virou realidade? Uma resposta possível é que esse aviso mesmo já é estupefaciente. Diante de certas notícias, é mais fácil ser tomado de pânico do que raciocinar. E o pânico vira logo estupor, insensibilidade catatônica que protege contra novos abalos. A indiferença afetada é uma reação de autodefesa contra o pânico. E quem fugiria do pânico se já não estivesse em pânico? Um segundo motivo é que, ao menos aparentemente, há uma contradição intolerável em pedir à consciência que reconheça sua sujeição a um poder inconsciente. Para reconhecer que está dormindo, o homem tem de estar pelo menos meio acordado. O primado do inconsciente só pode ser afirmado por um homem consciente. E só quem escapou da manipulação sabe que é manipulado. É um dos velhos e incômodos paradoxos da mente humana. Bom, ele vai desenvolver toda essa ideia. Isso aqui é uma paginazinha do Olavo de Carvalho, tá? Isso aqui é por que você precisa ler o Olavo de Carvalho. O livro inteiro, sabe? Só aprofundamento de todas essas questões. Ora, exemplo muito simples, né? A gente vê o Vingador do Futuro, vai lá e fala assim, lá em Marte, né? Lá no futuro os caras vão cobrar imposto sobre o oxigênio. Bom, você tá falando o tempo todo na TV sobre imposto, que é o crédito de carbono, seja imposto pela sua existência, porque você é feito de carbono, e você acha normal. Aí você olha para um filme e fala, nossa, que chocante, entendeu? É o mesmo efeito aqui. Por quê? Por conta dessa linguagem metonímica, por conta dessa doença poética, da escolha, tanto poética quanto retórica, de determinados termos, de determinadas construções, e termos que se cristalizam. Você vê, extrema-direita fica tão cristalizado que você olha para o espectro político e fala assim, olha, aqui tem a direita, aqui tem a esquerda. Vamos chamar a direita de extrema-direita. Aí aqui fora desse debatezinho, sabe, parlamentar, vamos dizer assim, aí tem extremistas pra cá, extremistas pra cá. Aí você conversa com todos os extremistas pra cá que querem abolir isso aqui, criar comunismo, criar Agenda 2030, criar um globalismo internacional. Você só chama de esquerda. Ou você chama, às vezes, até os moderados, né? As pessoas que defendem a Constituição, os democráticos. Você reparou o que aconteceu com a nossa linguagem? É esse círculo dentro de um retângulo gigantesco que eu tô falando, é exatamente isso que é uma das doenças da linguagem. Você não tem mais uma linguagem conceitual, que era exatamente o que Sócrates fazia com a filosofia. Ter linguagem conceitual hoje é uma coisa de extrema-direita. Você entendeu? Só que extrema-direita, como eu disse, é uma poética que faz alusão a desembarque, a evocação imagética, um desembarque de você na Normandia salvando o mundo dos nazistas. É um mundo de gente tapada, tá? Bom, gente, se você tiver uma empresa, então, quer anunciar seu serviço, anuncie aqui no Senso em Comum, manda um e-mail para flaviomorgan@sensoincomum.org e nos faça um Pix. Estamos em falta de Pix, tá, gente? Infelizmente, a gente precisa de pedir dinheiro para vocês, porque a gente não tem a grana do Felipe Neto, as empresas multinacionais investindo nesse tipo de tralha igual ele. Então, faça um Pix aí pra gente. flaviomorgan@sensoincomum.org. Morgan é M-O-R-G-E-N. flaviomorgan@sensoincomum.org. Faça um Pix para nós, porque nós dependemos do seu dinheiro para continuarmos fazendo esse trabalho modesta parte magnífico que nós estamos explicando. E cumpra esses livros aqui, ó, do Olavo de Carvalho, por exemplo, Aristóteles, Nova Perspectiva. Cara, isso é a finura desse negócio. Você lê isso aqui em menos de 2 horas. Não tô brincando. Jardim das Aflições e todos os livros que você queira entupir na sua estante na livraria.sensoincomum.org. Tudo isso é fundamental para nós. Dê seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, perca amigos, sabe? Mande isso aí para os seus amigos, para os seus futuros ex-amigos. E nos encontramos na semana que vem. Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso
dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.